Por isso o título da palavra de hoje é sacrifício. Diga assim, sacrifício. João 12, 24, Jesus disse assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Quero escutar vocês lendo bem alto, por favor. 1, 2, 3. Então Jesus está dizendo que ele, em primeiro lugar, precisa cair numa terra boa, mas uma vez que ele cai numa terra boa, ele precisa agora morrer para que ele possa dar muito fruto. Então, falar de colheita é falar de algo que nos dá esperança, é falar de algo que a gente planta esperando colher algo. Eu não imagino que nenhum agricultor, quando ele vai semear no seu terreno, que ele não espere nada de volta. Ele semeia com esperança. Então, colheita é esperança, de colher algo novo, algo fresco. Mas também é inevitável, quando nós falamos de colheita, não falar de sementes. E nós não podemos esquecer que essa semente precisa morrer. Quando nós vemos a história do povo de Deus, quando lemos sobre os hebreus, quando eles saíram lá do cativeiro, Deus permitiu que eles saíssem com algumas sementes. E olha o que diz aí em Salmos 126, 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, para eles ter saído daquela prisão, daquele cativeiro, com semente na mão, para eles era uma esperança. Por isso que eles dizem aqui, a preciosa semente. Eles tinham essa ideia de que a semente podia trazer colheita, podia trazer algo novo. E se você ler em Gênesis 47, 19b, diz assim: dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Dá-nos semente para quê? Para que sobrevivamos e não morramos. Então a semente significava isso, significava esse novo momento, um momento fresco, um momento de um novo derramar, uma esperança de provisão. Quando Deus falava com esse povo, dizia: eu tenho para vocês um futuro e uma esperança. A semente dizia isso. Agora, quando nós ouvimos sobre essa esperança, por exemplo, esse ano nós temos feito tantas coisas como igreja, e esse ano muitos têm dito assim: eu estou sentindo um cheiro de esperança, estou sentindo um frescor no ar. É importante, é essa característica da colheita, desse tema, dessa expectativa. Mas a gente não pode esquecer do que Jesus disse. Jesus está dizendo: olha, verdadeiramente eu digo, se esse grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai continuar só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Então, apesar de que existe a expectativa, apesar que existe o frescor, apesar de que existe esse momento que nós pensamos assim: uau, algo novo pode acontecer, desse mesmo nível de verdade também ele está dizendo: algo também precisa morrer. Algo também precisa passar por um processo de transformação para que a gente tenha essa colheita. E esse processo é a semente morrer. Se você vê o boletim, foi feita uma capa bem bonita, e essa capa tem uma semente, e essa semente está num processo aí de ir morrendo para depois poder brotar. Essa é a capa do nosso boletim hoje, é um sacrifício. E para que a gente entenda um pouquinho mais, eu pedi para o Ministério de Mídia preparar um vídeo para que vocês entendam como é esse processo. Coloca o vídeo para nós aí, irmãos.
muito interessante ver esse processo, que muitas vezes a gente não presta atenção. É a parte que ninguém vê. É a parte que está debaixo da terra. É a parte que a gente viu em 2 minutos, o que demora 8 meses, 1 ano para acontecer. Ali tem uma semente que está, pouco a pouco, passando o que com ela? O que está acontecendo? Ela está morrendo. Mas não é um enterro. É algo que vai trazer uma esperança. É dessa maneira que o agricultor semeia. Quando ele joga a semente na terra, ele não está celebrando como se fosse um enterro, que eu não vou ter nada de colheita. Mas é um sacrifício profético. Diga isso, um sacrifício profético. Ele sabe que algo vai acontecer, mas vai ter um fruto depois. Quando eu estava estudando essa palavra, eu me deparei com um texto que eu queria que você só prestasse atenção. Eu vou ler para vocês. Esse processo aparentemente destrutivo e que exige fé por parte do semeador é que desencadeia as forças existentes na semente e permite que a mesma se multiplique. Preservar a semente de seu sepultamento, de seu sacrifício, equivale a impedir que a mesma atinja o seu máximo potencial e, consequentemente, não teremos uma colheita. Então, a gente quer que a semente morra, porque permitir que ela não morra, não seja sacrificada, significa não vai ter colheita. Então, a gente precisa entender que a nossa inabilidade de sacrificar impede a nossa possibilidade de colher mais. Eu coloquei essa frase no seu boletim, quero que você leia junto comigo. Vê se você encontra aí. Encontraram? Leia comigo. A nossa inabilidade de sacrificar impede a nossa possibilidade de colher mais. Quando nós lemos o contexto de João 12, que Jesus está dizendo que é preciso que a semente morra para que dê frutos, você tem que entender o que ele estava falando. Então, eu coloquei o contexto, João 12, capítulo 20. Capítulo 12, versículo 20 e adiante, diz assim: Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Diga isso: atrairei todos a mim. Essa colheita de atrair todos a mim, meu amado, somos nós que estamos aqui hoje. Agora, se você prestar atenção, antes de atrairei todos a mim, teve um sacrifício. Jesus estava falando dele mesmo. Não vai existir colheita abundante se antes não tiver um sacrifício. Diga isso: não tem colheita abundante se não houver um sacrifício. Normalmente, a gente gosta de ver o sucesso das coisas, mas a gente não gosta de ver o sacrifício. Nós não vemos o sacrifício. Eu vejo, por exemplo, o teclado ser tocado, e eu vejo a excelência que o teclado é tocado. Eu gosto do som da excelência. Agora, eu só não sei o sacrifício que foi. Eu só não vejo o tanto que demorou para aprender. Os dedos que chegaram até a doer de tanto tocar. As horas e horas e horas aprendendo. Então eu ouço, eu admiro, eu escuto o sucesso, mas eu não vejo por trás o que foi o sacrifício. E o que Deus honra, meu amado, é o sacrifício.
Nós honramos o sucesso. Deus honra o sacrifício. Foi por causa do sacrifício que hoje existe essa colheita. Esse dia, desse contexto, eles estavam ali para celebrar a Páscoa. Pouco tempo depois ia chegar o que a igreja viveu, que chamava Pentecostes. Não existe Pentecostes sem Páscoa. Não existe derramado o Espírito Santo sem antes ter um cordeiro que foi sacrificado. Essa é a lógica bíblica. Teve um sacrifício. Quando nós lemos Atos, capítulo 2, capítulo 3, e vemos o avivamento que veio na igreja, a gente gosta de escutar aquela parte que veio como um vento impetuoso, que soprou sobre todos eles. Cada um foi cheio do Espírito Santo, cada um começou a falar em uma língua diferente, e cada um entendia na sua própria língua. Todos foram cheios. A gente gosta dessa parte. É bênção, esse mover de Deus. Agora a gente não pode esquecer, meu amado, para ter esse avivamento, para ter 3.000 convertidos, para ter mais 5.000 convertidos lá na frente, tinha 120 pagando o preço de oração, de unidade, um sacrifício agradável a Deus, porque Jesus mandou que eles fizessem assim. E porque existia esse preço, esse sacrifício, a gente teve uma grande colheita. Sacrifício de 120, gerou 3.000, gerou 5.000, gerou muitas coisas. Então, é como o pastor Júnior nos ensinou, você semeia uma pequena semente, mas a colheita é muito maior. Claro que aquele que semeia vento vai colher o quê? Tempestade. Mas aqui você vê uma boa semeadura de 120, pagando um preço e obedecendo a Deus, a semente foi 8.000 convertidos ao Senhor. Faz as contas, meu amado, 120 pagando o preço para 8.000, é bênção, não é não? Mas tinha o preço. Então, essa colheita de Atos também precisou alguém morrer. E por isso eu coloquei um quadrinho aí no seu boletim, e quero que você leia junto comigo, o sacrifício de poucos. Encontraram aí? 1, 2, 3. O sacrifício de poucos, agradando a Deus, é tão poderoso que gera muitos frutos. Lê uma vez mais. Você crê nisso? O negócio é que normalmente a gente não gosta de sacrifício. Nós não gostamos. E eu acho que a gente não gosta porque a gente às vezes nem entende. E porque a gente não entende, a gente rejeita. Quando fala sacrifício, você fala, estou fora. Mas esse estar fora vai trazer uma consequência. Você pode até escolher ficar mais suave, mais tranquilo a caminhada, sem pagar um preço. Mas também isso vai ter uma colheita. Quando nós falamos sobre sacrifício, eu vejo a menção sobre sacrifícios e sobre ofertas a Deus desde o primeiro livro da Bíblia, antes da lei. Nós vemos na história de Caim e Abel, ali teve sacrifício. Sacrifício agradável a Deus e sacrifício desagradável a Deus. Quando você vê a história de Noé, quando você vê a história de Jó, quando você vê a história de Abraão, tantos relatos na Bíblia já falam de sacrifícios antes da lei mosaica. Que princípio é esse? Certa vez, Deus pediu para Abraão o seu único filho. Ele falou, eu quero que você sacrifique esse seu único filho para mim. Abraão não estava em pecado não, meu irmão. Não era sacrifício para perdão de pecados. Era outra coisa. Aquele sacrifício ali foi uma prova de fé. Aquele sacrifício ali era para provar a dependência de Abraão para com Deus. E foi o coração de Abraão, a intensidade, a excelência do que ele fez, que moveu os céus, tocou o coração de Deus, atravessou tudo e chegou lá naquele lugar e Deus libera uma colheita sobre a vida de Abraão por causa daquele tipo de sacrifício. E o que Deus falou está em Gênesis 22:16, e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e, por meio dela, todos os povos da terra serão o quê? Abençoados. Quantos povos da terra, meu irmão? Todos. Porque você me obedeceu. Olha a colheita. Mas antes teve o quê? Um sacrifício. Não tem como fugir, meu amado. Nem Deus, Todo-Poderoso,
fugiu do sacrifício. Na realidade, ele sacrificou o melhor, ele sacrificou o seu próprio filho. Se ele pudesse buscar e salvar o que se havia perdido sem sacrifício, eu sei que o Senhor Jesus não ia precisar passar por aquilo, Deus ia dar o escape. Porque a Bíblia diz que Deus não nos irá provar mais do que nós podemos suportar, mas Ele mesmo dá o escape. Não teve escape. Precisou passar. E o Senhor Jesus estava dizendo nesse texto, não foi para essa hora que eu vim? Não foi justamente para isso? Então a colheita precisava de um sacrifício. E às vezes a gente não entende, porque a gente não entende, muitas vezes nós não queremos sacrificar, mas é um princípio que nós precisamos aprender mais dele. Por isso eu quero dar uma passeada no Antigo Testamento, para que você entenda o que estava no coração de Deus. Você está pronto aí? Amém? Sacrifício no Antigo Testamento era oferecer algo para Deus, para pagar pelo pecado ou para agradecer a Deus. Diga assim, pagar pelo pecado? Diga assim, agradecer a Deus. Pagar pelo pecado eram os holocaustos, era bezerro, era carneiro, era aves, tinha que ser sem defeito. Não importava muito o que era, se era ave, se era o cordeiro, o que importava era o sacrifício. Isso se diferenciava pela condição financeira. Se aquela pessoa que fosse sacrificar o Senhor tivesse uma boa condição financeira, ele levaria então um bezerro, um carneiro. Mas se ele fosse pobre, ele podia levar uma ave. Mas existia essa parte do sacrifício. Agradecer a Deus, você levava uma oferta de manjares, você levava grãos, você levava incenso, pão sem fermento e várias outras coisas. Então, o que eu preciso entender, e você precisa entender quando nós falamos de sacrifício do Antigo Testamento, é que às vezes a gente sempre pensa que era só sacrifício de animais, imolação pelos meus pecados. Mas o povo de Deus sacrificava por gratidão. Nem tudo era só por causa de perdão de pecados. O caso de Abraão não foi por causa de pecado. Existia no caráter, no povo de Deus, esse desejo de se sacrificar por Deus. Então, para que a gente entenda um pouco, cada um deles, escreve sacrifício pelo pecado. O pecado ele precisa ser castigado. Se Deus não castigasse o pecado, ele não seria justo. E por isso ele permitiu e ele estabeleceu esse tipo de sacrifício no Antigo Testamento, porque o pecado ele traz separação. E Deus nunca quis que o homem tivesse separado dele. Ele sempre quis que o homem tivesse perto. Mas os nossos pecados faziam separação. Então, vê Romanos 3:23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê, meu amado? A vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas naquela época, um animal tinha que morrer no lugar do pecador. Era vida por vida. O nome da nossa igreja é Vida com Vida. Naquela época, a igreja era vida por vida. Tinha que morrer um inocente no lugar do pecador. E esse inocente era um animal que levava o castigo que aquela pessoa merecia. Hoje nós sabemos que o Senhor Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre nós, ele levou sobre ele. Ele foi o cordeiro oferecido pelo Pai como substituto por nós. Amém? E Hebreus diz isso, Hebreus 10:10, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, o que aconteceu com ele, igreja? Assentou-se à direita de Deus. Amém? É por isso que nós não estamos hoje sacrificando animal nenhum, porque ele foi sacrificado no nosso lugar. Amém, meus amados? Agora, eu quero que você entenda o princípio que estava no coração de Deus. Naquela época, o sacrifício ele não podia ser de qualquer jeito. Como eu disse, não era nem tanto pelo valor, mas era a intensidade da entrega do que você estava oferecendo. Para ele não importava se era a ave ou se era o cordeiro. O que importava era o coração. Isso era o principal.
Então ele disse em Levítico 22:20, diz assim: não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de quem? De vocês. O defeituoso aqui era manco, era cego, era doente. Ele está dizendo assim: você vai ter o esforço de buscar um cordeiro, você vai ter o esforço de ir lá no seu rebanho, você vai pegar, você vai andar, você vai fazer os mesmos passos como a outra pessoa, vai fazer tudo direitinho, mas naquela hora, quando você trouxer, não será aceito. Aquele que foi lá e pegou o cordeiro que agradava a Deus, ele fazia os mesmos passos, meu amado, o mesmo tempo, o mesmo trabalho, e era aceito. A diferença era o seu coração, era a intensidade daquilo que você estava fazendo. Deus estava olhando isso. Em Malaquias ele faz uma pergunta mais direta impossível. Malaquias 1:8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum? Eles levavam animais o quê, igreja? E eles não viam o quê? Mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Olha a pergunta: tentem oferecê-los de presente ao governador? Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Versículo 13. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos: pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Então, se você estivesse naquela época e você tivesse o seu rebanho, você nem pensasse, meu amado, em levar qualquer coisa. Você ia olhar no seu rebanho e você ia falar: esse aqui que me dói, esse aqui que dá mais lucro, esse que é o mais bonito, esse que é o perfeito, esse aqui é sem defeito nenhum, é esse aí que eu preciso pegar e levar agora. Esse era o coração que Deus queria que o povo dele tivesse quando fosse o adorar. Era essa a intenção. Com o tempo o povo foi fazendo de qualquer jeito. Foi levando como se não fosse nada. Ele está dizendo assim: vocês esqueceram com quem vocês estão lidando? Vocês esqueceram que eu sou um grande rei, que meu nome é temido entre as nações? Presta atenção. E aí ele vai tratando com o povo e vai perdoando à medida de que você fosse se arrependendo dos seus pecados. Volte agora a trazer aquilo que é agradável a Deus. Isso era aquela época. Sacrifício de gratidão, é outro tipo de sacrifício. Escreve aí: sacrifício de gratidão. Então, além daquele sacrifício de pecado, sacrifício de gratidão. O que era isso? É para agradecer a Deus pelas bênçãos que você tinha recebido. Era ser agradecido. Era agradecido por ter comunhão com Deus. Ter sido abençoado. Aí você levava um sacrifício. Levítico 7:11. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então, junto com sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermento e amassados com óleo, pães finos sem fermento e untados com óleo, e bolos da melhor farinha, bem amassados e misturados com óleo. Então, esse aqui era a expressão do seu coração de gratidão a Deus. Você chegava para cultuar a Deus, oferecendo não aquele animal no seu lugar para perdoar pecado, mas agradecido por tão abençoado que você é. Isso era o culto deles. Era dessa maneira que eles chegavam com o coração diante de Deus. Então, em resumo, quando a gente fala dessa parte de sacrifício, era um ato indispensável do culto. Diga assim: sacrifício era um ato indispensável de culto a Deus. Isso era tão sério para eles que isso fazia parte do caráter do povo de Deus. Hebreus 8:3 diz assim: todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também tivesse algo a oferecer. Todo sumo sacerdote tinha que ter algo para oferecer. Quem são esses sacerdotes hoje em dia, meu amado? Olha para o seu irmão e fala assim: é com você que ele está falando. 1 Samuel 24, a parte B diz assim: não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem quê? Nada. Lê isso, por favor, para que isso entre no seu coração. Lê aí. 1, 2, 3.
O que ele está dizendo aqui? Na cabeça de um homem de Deus, naquela época, não entrava, meu amado, chegar diante de Deus e oferecer algo que não custasse nada e querer receber o melhor de Deus em troca. Não existia isso, não fazia sentido. Chegar de qualquer maneira, que não custasse nada, e falar assim, vou receber tudo que é colheita abençoada sobre a minha vida, vou ser o mais abençoado de todos, sem ter que sacrificar absolutamente nada, sem que não custasse absolutamente nada, isso não existia, não fazia o menor sentido. Por isso que quando teve a oportunidade de Davi oferecer um sacrifício a Deus que não custasse nada, porque tinha outro dizendo para ele, eu te dou tudo, ele falou, eu não posso fazer isso. Não tem condição. Porque eles entendiam que para chegar diante de Deus, tinha um preço que nós deveríamos estar pagando. Era o princípio da reciprocidade. Eu não quero só receber, eu vim aqui para dar. Eu não sei se você sabe, culto ao Senhor, hoje a gente vem e às vezes a gente pensa assim, eu vou lá para buscar a bênção que Deus tem para quem? Para mim. Não é só isso. É também vir para dar. É dar o nosso melhor, dar o nosso coração. Eles entendiam isso. Mas a minha pergunta é, o que acontece com esse princípio hoje em dia? Como é que está isso no meio da igreja? Será que a gente entendeu como a gente deveria entender? Por que isso é importante, meu amado? Porque às vezes a gente chega no limite. Você está caminhando e você chega e diz assim, pastor, eu já fiz tudo o que eu sabia. Eu já fiz tudo o que eu podia. Até onde deu para chegar, eu cheguei. Mas as coisas não caminham. O meu relacionamento com meu marido não está bem, meu relacionamento com a minha esposa segue esse negócio meio aguado, os meus filhos mais ou menos, a coisa não anda, a coisa está travada. Eu já sei mais a Bíblia, agora eu já sei um monte de apostila, eu vou no GE, eu estou cheio de informações, mas o negócio não anda. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? O que é que eu faço? Esse é o ponto, meu irmão. Aí no contexto está lá os gregos batendo na porta. Aí o grego falava assim, nós queremos falar com quem? Nós queremos ver Jesus. Quem eram os gregos? Grego era a sede do ensino, a sede da filosofia. Quando você vai ver Paulo, quando ele foi lá em Atenas e no Areópago pregar, no meio daquele povo, ele diz assim, eu fico abismado da tamanha religiosidade de vocês. Eu vejo que para tudo vocês têm um Deus, mas eu vejo que vocês também são muito zelosos. Vocês colocaram ali um lugar para o Deus desconhecido. E ele, esperto, ungido do Senhor, falou, é sobre esse Deus desconhecido que eu vim falar. Mas você veja que logo depois disso se juntam filósofos, se juntam os nomes lá, que eu nem lembro como é que diz na Bíblia, uns nomes esquisitos, mas era tudo gente que buscava a Deus da sua maneira, que buscava a Deus do seu jeito. Era esse povo que estava na porta. Gente que não estava dentro do pacto, gente que não estava dentro da aliança que Deus tinha feito com Israel. E eles dizendo assim, nós queremos ver, nós queremos ver. Não mereciam nada, mas nós queremos ver. Não mereciam nada, mas nós queremos ver. Buscando Deus do seu jeito. Quando eles chegam fazendo essa pergunta, e os discípulos ficam tudo sem jeito, porque vai falar com Filipe. Aí Filipe fala, misericórdia, lá vai eu agora ter que ir lá dentro falar com Jesus, que os gregos estão aqui fora. Aí ele vai e fala primeiro com quem? Com André. André, tem uns caras aí fora querendo falar com Jesus e vamos lá comigo falar com ele? Aí ele, ok, vamos lá. Aí vão os dois falar com Jesus. Quando fala com Jesus, a resposta não tem sentido. É um negócio assim... Você ficava escutando aquilo e você falava, hello, o que aconteceu, Jesus? O que isso aqui tem a ver com a história? Porque quando eles vão falar, olha, os gregos estão aí fora e buscam por você, ele diz assim, de novo, João 12, 23. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele o quê? Só. Mas se morrer, dará muito fruto. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, meu amado. Jesus estava dizendo assim, chegou a hora, não dá mais. Tudo que eu já podia ter feito dessa forma humana, fazer por eles, fazer por esse povo, fazer por essa época que eu estou vivendo,
já abençoei eles com muitos milagres, já toquei muitos aqui, já foram curados, tudo que eu podia fazer eu já fiz, só tem um jeito de romper para que o grego receba o que eles estão querendo, que é me buscar Jesus. É que isso abra espaço agora também para esse povo. Para que isso aconteça, é necessário que eu morra. E quando eu morra e abra os braços ali na cruz, agora a porta está aberta para gregos, para brasileiros, para cubano, para americano, para chileno, para venezuelano, para todas as nações. Amém, meus amados? É isso que o Senhor Jesus estava dizendo. É necessário, chegou a hora. E essa era a resposta que ele estava dando profética. Mas, em outras palavras, o que ele estava dizendo para mim e para você era assim: o próximo nível só vem de um jeito, vai requerer sacrifício. É isso que Jesus estava dizendo. Eu já dei o que tinha que dar. That's it. Não tem mais. O que você recebeu, você está abençoado, você sabe mais, você foi tocado, tem milagre, só tem um jeito daqui para frente. O que eu faço, pastor? Só tem um jeito, meu amado. Com sacrifício. E o Jesus que eles precisavam ver, não era aquele que eles queriam ver ali, era agora o Jesus ressurreto. O que significava isso, meu amado? Precisava uma mudança de forma. Pode dizer, precisava uma mudança de forma, senão eles não iam ver os frutos que eles foram buscar. Que fruto que você está buscando, meu amado? Qual é a colheita que você está querendo? O que o Senhor tem falado comigo, meu amado, é que para esse próximo nível só tem um jeito. É o que ele está dizendo aqui, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Como eu mudo essa situação, pastor? Chegou a hora, tem que haver uma mudança de forma, tem que haver um sacrifício. Está lá a esposa e o esposo, o negócio não caminha. E você diz, eu já sei de tudo, já sei tudo que eu tenho que fazer, o negócio não caminha. O que está acontecendo? É que da forma atual não tem como mais. Precisa mudar a forma. Às vezes está casado, minha conta, a sua conta. A minha agenda, a sua agenda. As minhas finanças, as suas finanças. E o negócio não anda. Travado, 40 anos rodando ali, o negócio não anda. O que Jesus está dizendo? Só tem um jeito, precisa mudar de forma. E pegar a forma que é de Deus. Senão não tem colheita. Senão não tem colheita. Não pense, igreja, que vai chegar alguma coisa se não tiver sacrifício. Nunca funcionou assim na Bíblia. Sempre teve um preço. Sempre teve um preço. Não se iluda. Tem a sua parte e tem a minha parte. Isso não mudou. Isso segue igual. Tem sacrifício. Tem preço. Eu quero ser mãe, pastor. Amém. Você sabia que quando for mãe vai ter sacrifício? Vai ter sacrifício. Ou você acha que tem como ser mãe, ter neném sem sacrifício? Não tem, dói. Só as irmãs sabem o tanto que dói. E nós também sofremos junto. Mas tem sacrifício. Pastor, eu quero um excelente negócio. Não tem como ter um excelente negócio sem trabalhar e sem ter disciplina. Esquece. Cada dia que passa sai umas ideias novas. Né? Cada coisa. Todo dia desse sai uma moedinha. Você compra moedinha, você fica rico com essa moedinha. Eu espero que não fique pobre com essa moedinha, mas todo mundo quer fazer o mínimo possível e ficar como, meu amado? Riquíssimo. Trabalho, disciplina, sacrifício, para que a gente consiga colher os frutos. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu quero, pastor, um casamento abençoado, mas eu quero fazer do meu jeito. Vai ficar aí. Eu quero que Deus me abençoe do meu jeito, pastor. Não vai abençoar, meu amado. Vai ficar onde você está. Precisa morrer. Precisa sair dessa forma para que seja abençoado. Eu quero filhos abençoadíssimos, pastor. Meu amado, tem alicerce, tem preço, tem cimento, tem que estar ali desfazendo as coisas do mundo aí fora. Eu estou muito ocupado, pastor, não tenho tempo, estou muito cansado. Se você não mudar a forma, não tem colheita. Precisa pagar preço para que a gente venha colher. Essa é a Bíblia. Sempre foi assim, meu amado. Você recebe isso? Amém. E a gente precisa entender, Deus vai me abençoar do meu jeito aqui, do jeito que eu estou. Não vai não, meu amado. Não vai. Tem mais. Chegou a hora. Isso que Jesus estava dizendo. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Se o grão não morrer, ele vai ficar só. Se você não morre, não muda, vai ficar só. É desse jeito que ele está dizendo.
Então a gente precisa mudar a forma. Está pronto para mudar de forma? Amém? Mudando de forma para colher os frutos. Escreve ponto 1. Você se sacrifica por aquilo que você valoriza. Valor, meu amado, é determinado pelo sacrifício. O valor de algo para mim é igual ao nível que eu estou disposto a sacrificar. Isso é que é valor. Aqui a gente conhece o mercado de comprar casa, de vender casa. Quando você vai lá querer comprar aquela casa, aí o banco vai lá e manda alguém para fazer uma coisa bem bonita que em inglês chama appraisal, mas em português é avaliação daquela propriedade. Essa avaliação está falando de valor. Como é que se chega a isso? É quanto alguém está disposto a sacrificar por essa casa, meu amado. Simplesmente isso. Tem gente disposta a sacrificar $500 mil por aquela casa. Aí o banco diz, beleza, está aprovado, porque tem gente sacrificando $500 mil por essa casa. Aí um dia o mercado muda, na mesma cidade, no mesmo endereço, no mesmo lugar, no mesmo bate-canal, aí ninguém está disposto a sacrificar $500 mil mais por aquela casa. Agora todo mundo só sacrifica 250. Aí fala, o que mudou? É o mesmo lugar, a mesma cidade, o mesmo endereço. O sacrifício mudou. Não tem gente disposta a pagar mais sacrifício por aquela propriedade. Então, o valor é determinado pelo sacrifício. Se o seu chefe acerta com você, olha, vou te pagar $100 por dia. Aí na hora de receber, chegou 80. Na hora, meu amado, você vai fazer o quê? Fala aí, confessa aí. Fica com essa carinha de crente que não briga não. Você vai fazer o quê? Vai chegar lá e falar, hello! Diga aí pro seu vizinho, hello! Era 100zinho, você me deu quanto? 80. Por que foi lá reclamar? Porque teve um sacrifício, porque custou. Por isso que quando as pessoas recebem recursos, dinheiro e coisas que não custou nada, às vezes não dá nenhum valor. Mas quando você passa pelo sacrifício, meu amado, $1 conta. Não é assim? Isso é o sacrifício. É o sacrifício. O que será que Deus estava disposto a sacrificar por nós? João 3,16, o que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o quê? O seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é o valor que você tem para Deus, então? Se valor é determinado pelo tanto que eu estou disposto a sacrificar, Deus sacrificou o seu melhor. Deus sacrificou o seu melhor. Esse é o valor que nós temos. Esse mundo que você vive, meu amado, tem o valor que tem, porque Deus se deu por esse mundo. O valor que existe foi por causa do sacrifício que foi feito, meu amado. Você passa de planeta em planeta aí, gastando bilhões de dólares para ver se tem alguém em outro planeta, verdade? Chega lá, hello! E o hello faz assim, hello, hello, hello. Nenhum ET responde nada, ninguém. Aí você vem nesse planeta que está perfeitamente colocado, nem muito perto do Sol, nem muito longe, porque senão torra, porque senão congela. Todo perfeito, todo funcionando, com um ser que ele fez a sua imagem e semelhança. E pagou o mais caro por esse planeta. E nós estamos aqui, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, Deus não se importa comigo. Hello, meu amado. Ele deu o seu melhor, mais do que os $100 que o seu chefe te oferece e você briga porque chegou 80. Ele deu o seu melhor. O ponto é, e agora o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Qual é o meu valor para Deus? Se Ele me deu o melhor que Ele tinha, o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou na escola estudar. Aqui estão os jovens, agora eu estou acompanhando os jovens aqui, estou junto com os jovens. Cadê os jovens aqui dessa igreja? Mais jovem mesmo, porque tem uns mais velhos que levantam assim e dizem que eu sou jovem. Cadê os jovens mesmo aqui? Levanta a mão, sem pena. Levanta. Uhul! Glória a Deus. Vai para a escola. Aí está lá a menininha passeando na escola, e tem um grego lá na frente. Aí fala, he's so cute. Pastor, he's so cute. Em português, é tão lindo, menino. Que luta grande. É só grego, está entendendo? Ou filisteu, ou qualquer outra coisa que você queira chamar.
Os valores dele não são os mesmos valores que você tem. Ele não está disposto a sacrificar pelo que você está disposto a sacrificar. Mas ele é tão lindo, pastor. Quanto custou o sacrifício de Jesus por você? Para que você vai se meter em um jugo desigual? Por que você valoriza algo que depois vai trazer só prejuízo, algo que não vai dar certo? O que é que você valoriza mais? O que é que você valoriza mais? É o valor, meu amado. É o valor. Ah, mas pastor, isso não faz nenhum sentido, pastor, eu quero curtir minha vidinha, eu só tenho uma vidinha para viver, eu quero aproveitar minha vidinha, eu quero fazer o que eu quiser, pastor. Não faz sentido isso, pastor. Você quer falar sobre o que não faz sentido? Vamos falar sério sobre o que não faz sentido? E Deus amou o mundo, meu amado, de tal maneira, por um bando de gente que não se importava absolutamente nada com ele. Ele deu o seu melhor, pagou o preço, nos colocou sentado na mesa juntamente com ele, nos lugares celestiais, nos deu o Espírito Santo de Deus, nos fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você quer falar comigo do que faz sentido? Não fazia sentido, nunca fez. E agora a gente está aqui, não faz sentido. Meu Deus do céu, o que não faz sentido? Não faz sentido o que você vive hoje, meu amado. Não faz sentido o que Deus tem disponível para mim e para você. Você se sacrifica pelo que você valoriza. Aí você vai ler o contexto de João, esse mesmo que a gente está lendo, 12, mas você vai lá para o versículo 1, aí é que não faz sentido mesmo. Maria, meu amado, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia quem? Diz aí? Lázaro. E o que tinha acontecido com Lázaro, meu amado? A quem ressuscitara dos mortos. Olha o que eles estavam fazendo para Jesus. Ali prepararam o quê? Um jantar para Jesus. Outras versões dizem assim, um jantar em honra para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa se encheu com a fragrância daquele perfume. Presta atenção, meu amado. Isso aqui não foi Maria levantando do nada naquele dia de manhã e dizendo assim, me deu na telha hoje de quebrar um vaso de alabastro nos pés de Jesus. Não amanheci com essa vontade. Não foi assim não, meu amado. Não foi assim. Preste atenção, um jantar em honra para quem? Para Jesus. Se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver que era na casa de um homem que chamava Simão, conhecido como Simão o leproso. Ali estava alguém agradecido a Jesus, porque um dia teve o quê? Lepra. E talvez foi curado, porque eu creio que o Simão, se fosse leproso, talvez não tinha aquele bando de gente daquela casa, mas estava lá, todo mundo comendo na mesma mesa. Na mesa estava sentado Lázaro. O que aconteceu com Lázaro, meu amado? Ressuscitou dos mortos. Eu estou fazendo um jantar por aquele que fez algo na minha vida, é real, eu vi algo acontecendo, eu tenho muito que agradecer. E eles estão ali comendo, um monte de gente abençoada na mesa, meu amado, abençoadíssimo, aquela mesa daquele jantar ali, coisa mais linda. De repente, aquele cheiro de perfume sobe no ambiente, e ninguém entende um negócio daquele. Fala, meu Deus do céu, que perfume é esse? Que cheiro é esse? Que coisa é essa? Na hora que Judas vê, meu amado, Judas quase teve um troço. Na cabeça dele começou na hora a fazer conta. 1 ano de trabalho vale esse perfume. 1 ano de trabalho. A mente não acompanha o nível do sacrifício. Não acompanha, não dá. Você vem para a igreja, você quer fazer conta. É bom fazer conta, mas, meu amado, tem níveis de coisas que você tem que entrar em outro nível. Tem que entender mais. Tem que destravar mais rápido em nome de Jesus. Senão a gente não colhe absolutamente nada. O que estava acontecendo aqui é que essa mulher veio dar o melhor, porque ali diante dela, meu amado, estava aquele que fez tudo pela vida dela. Todo mundo naquela mesa ali tinha sido abençoado, mas alguém se levantou e disse assim, agora eu vou sacrificar. Vai cantar de novo o microfone. Vai? Esse agora eu vou sacrificar, agora eu vou sacrificar. Por que ela fez isso, meu amado? Porque isso não foi assim do nada. Foi a valorização, foi o appraisal
que ela tinha da situação, do jeito que ela via aquela situação. Ela falou assim: eu só tenho uma oportunidade na minha vida. Se é para servir, se é para dar o melhor, se é para não perder tempo, mas não tem perigo, é agora que eu vou entrar nessa sala. Se eles gostarem, bem, se não gostarem, amém. Se entendeu, entendeu, se não entendeu, não estou nem aí, mas eu vou entrar e vou dar o meu melhor. E presta atenção, minha amada, naquela época a mulher era colocada de escanteio. Talvez não seria nem tão bem-vinda para estar ali naquela mesa, cheio de homens ali, comendo, agradecidos a Deus. Da mesma maneira que o pobre também, ele era rejeitado. Mas Deus não rejeitava nem a mulher, nem o pobre, nem a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro. Era aquele Deus que tinha atenção com todos, amava a todos. Amém, meus amados? E ele recebeu aquele sacrifício. Ele recebe aquele sacrifício. Aquele sacrifício chegou lá no trono de Deus. Por quê? Porque ela valorizava muito, ela era muito agradecida porque Deus tinha feito por ela. Ela deu de volta. Sacrifício ou não? Olha o resultado, minha amada. Olha a colheita. Marcos 14, 9. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em que igreja? Em sua memória. Sacrifício, colheita. Sacrifício, colheita. E aquele aroma do vaso de alabastro segue vivo até hoje. Se ela tivesse gastado nela, já tinha passado o perfume faz tempo, mas ela entregou o melhor e nós vamos até hoje falando desse perfume. Amém, meu amado? Primeira coisa, você se valoriza por aquilo que você se sacrifica. Você está disposto a pagar o preço? Está disposto a sacrificar? Aí está o seu valor. Não, isso aqui é muito difícil, pastor, abrir mão por amor ao reino, por amor a vidas, por amor a outras pessoas. Valoriza o que você quiser. Agora tem colheita. Não espere coisa maravilhosa, grandíssima, fortíssima, porque não vai vir. Tem preço, tem sacrifício. E por isso que ele está falando com a gente hoje, para relembrar a gente de alguns princípios bíblicos importantíssimos para que a gente seja mais abençoado esse ano. Amém, meu amado? Ponto 2, o sacrifício precisa ser aceitável a Deus. Aceitável a Deus, aceitável a Deus. Levar, no Antigo Testamento, o animal mais ou menos aleijado, coxo, cego, custava alguma coisa, aquele animal tinha um preço. Só que ele não ia ser aceito. Sacrifício sempre custa, vai custar algo, nunca é de graça. O ponto é assim, Deus está aceitando o sacrifício que você está fazendo? Deus está aceitando o meu sacrifício? Esse é o ponto, meu amado. Porque se eu pergunto aqui, todo mundo está se sacrificando por alguma coisa. Pastor, um sufoco, um sacrifício, não sabe o sacrifício. Sim. E o caráter, e o coração que está indo junto nesse processo de sacrifício, é agradável a Deus ou não? Isso diz em Romanos 12, 1. Irmãos, Deus mostrou por nós uma grande misericórdia, por isso peço-lhes que ofereçam a Ele as suas vidas em sacrifício, isto é, um sacrifício vivo. O sacrifício lá no Antigo Testamento era morto. Agora Ele quer que a gente seja um sacrifício vivo, mas puro. Outras versões diz santo. E aí diz que lhe seja quê? Agradável. Esta é a maneira espiritual de vocês o adorarem. A versão em inglês eu gosto, porque ela diz assim em Romanos 12, 1. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Da maneira que Ele aceite, da maneira que para Ele seja aceitável. Então, não está dizendo aqui que é só você ir lá e sacrificar, e sacrifício, 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 que está ok. Não, meu amado, precisa ser aceito. Você vai lá comprar a casa. Você está disposto a sacrificar não sei quanto. Só tem um pequeno detalhe. O seu sacrifício precisa ser o quê? Aceito pelo vendedor. Se ele disser não, o seu sacrifício não serviu de quê? De nada. Está entendendo? Pastor, estou muito cansado, trabalhado muito na obra de Deus, pastor. Você não sabe o sacrifício que eu tenho feito, o sacrifício de tantos anos. E eu faço uma pergunta para mim mesmo. Só porque alguém está cansado, isso significa que ele tem dado o seu melhor? E o processo de trabalhar
tem sido agradável a Deus? Eu estou muito cansado porque eu tenho muito trabalho. O processo é agradável a Deus? Tem santidade nesse processo? Porque Deus também rejeitava sacrifícios. Não era só sacrificar, era ser aceitável. Pastor, me dediquei tantos anos, tanta coisa, tanto esforço, tanto, um bando de gente, tudo mal agradecido. Anos de trabalho, pastor. E eu te pergunto, meu amado, para a gente analisar mesmo, profundamente, todo esse trabalho, todo esse sacrifício, no caminho, durante esses anos de sacrifício, sua atitude, seu coração, sua maneira de ser, com as pessoas do seu lado, os lugares que Deus estava te levando, com as coberturas espirituais, com todos os princípios de Deus, seu coração, nesse meio do sacrifício, estava agradável, aceitável a Deus, porque não é só sacrificar, é que seja aceitável a Deus, porque se não for, perdemos tempo. É pegar o animal, chegar lá e não ser aceito, mas ter o trabalho como qualquer outro. O ponto é assim, Senhor, me dá um coração. Me dá um coração que eu consiga sacrificar, que eu consiga pagar o preço, que eu consiga fazer a Tua obra, mas que no final, Senhor, seja sempre algo que seja aceitável a Ti, porque senão Ele não recebe, se Ele não recebe, não tem colheita. É só trabalho e esforço, mas não adianta. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Separação desse sistema, desse mundo que às vezes nos contamina e afeta a nossa oferta ao Senhor. Oferta, atrapalha o nosso sacrifício. Guarda isso no seu coração. Diga assim, repete aí, não é só porque eu sacrifico que será algo aceitável a Deus. Aí eu estou ali, pastor, estou ali só para quebrar um galho, só para quebrar um galho. É incorreto, meu amado. Deus não precisa de ninguém para quebrar o galho, não. Deus precisa de alguém que esteja ali com todo coração. Se é para quebrar galho, sai fora. Tem outro que Deus vai levantar, que vai fazer com todo coração. Não tem nada de negócio de quebrar galho, não, meu amado. É fazer com todo o seu coração. Ou eu estou naquilo, ou eu não estou. Ou eu quebro o vaso de alabastro, ou eu fico em outro lugar que não agrada o coração de Deus. Amém, meu amado? Ponto 3, sacrifício não pode ser o resto. Nunca podia ser o resto, jamais. Nem pensava em chegar em Deus com o resto. Não tinha cabimento. Resto do tempo, resto da disposição, resto das finanças, resto da vida. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia, quando vão cultuar a Deus ou quando querem caminhar com Deus, o que entrega para Deus é o que, igreja? O resto, é o que sobra, é aquilo que não custou nada. E o pior, esperando receber o melhor de quem? Não dava no Antigo Testamento. Não tinha cabimento um negócio desse. E eu penso, e hoje em dia? Nós tudo aqui bonito, cheiroso, arrumado, tendo que sacrificar bicho nenhum. E aí? Mas e agora? Agora nós somos esse sacrifício. Tem um preço, sacrifício, meu amado, é viver mostrando nossa gratidão pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Tudo o que nós damos para Deus, para a sua obra, se torna um sacrifício de gratidão. O nosso tempo, o nosso louvor, nossos recursos, as nossas ações. Por isso que a Bíblia diz, o reino de Deus se avança por esforço. O reino de Deus se avança por quem sacrifica. É assim, sempre foi assim. E o que ele nos tem ensinado é assim, se você tem trazido só o resto, pare com isso hoje e comece agora a trazer o seu melhor. Pastor, eu preciso que Deus toque as minhas finanças, eu não consigo sair dos problemas da minha finança, quero saber quando é o próximo seminário de finanças. Tudo isso é bênção, meu amado. Você vai sair daqui sabendo um monte de ferramenta, mas só tem um jeito, só um jeito para romper. É quando você esteja disposto a fazer o quê? Sacrificar, meu amado. Sempre foi desse jeito. Abraão chega para o Senhor, tem um encontro com Melquisedeque, ninguém pede nada, ninguém exige nada, ninguém fala nada, não tinha lei, não tinha coisa nenhuma, ele fala, eu vou sacrificar as primícias de tudo que eu tenho. Quem pediu, Abraão? Quem fez esse apelo? Ninguém, está no meu coração, eu quero dar o melhor. Jacó está lá em Betel, vê cada anjo subindo, anjo descendo, tem aquele toque sobrenatural do Senhor, eu vi o Senhor, na hora que ele sai daquele negócio, ele para assim, eu vou dar, Senhor, eu faço uma promessa contigo, vou dar o dízimo de tudo que o Senhor me dá. Quem pediu, meu amado? Quem pediu, quem exigiu? Não tinha lei, tinha nada. É o coração
que deixa Deus entrar nele, e quando ele entra, vai tudo. Você é abençoado em todas as áreas. Você quer dar o seu melhor para o Senhor. Amém, meu amado? É outra coisa. E não é a quantidade da oferta, meu amado, é a qualidade da oferta. Diga assim, não é a quantidade. Diga, é a qualidade. Não era muitos cordeiros que você tinha que levar, era um, excelente. Um só. Era a excelência da oferta. Você podia levar uma pombinha, se era a sua condição, mas era excelente essa pombinha. Está entendendo? Por isso Jesus se indignou quando ele viu aquele monte de gente vendendo os bichos na porta do templo. Ele disse assim, quem pediu essa palhaçada? Quem pediu esse negócio desse jeito, sem preço nenhum? Porque não custava nada. Você chegava ali, comprava um bichinho qualquer e entrava. Está enganando quem? E ele se indigna, ele fala, não é isso, solta esses bichos. O que é que vocês estão fazendo? Não foi assim que aconteceu, meu amado? Porque isso feria o coração de Deus, chegar de qualquer jeito, isso machuca o coração de Deus. E depois a gente está aqui, quer uma colheita. Não tem. Mas Deus vai mudar isso em nome de Jesus. Deus vai mudar isso em nome de Jesus, meu amado. Um dia uma viúva, meu amado, já era uma situação difícil naquela época. Ela não era só viúva, ela era viúva quê? Pobre. Jesus está lá na porta do templo, vendo o povo trazer as ofertas. Aí vem uma viúva pobre. E ela coloca lá 2 moedinhas de um pequeno valor, centavos. Quando isso acontece, tinha um monte de rico colocando um monte de oferta, um monte de moeda. Aí Jesus olha aquela situação e olha o que diz Marcos 12, 43. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa das ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes, o que, igreja? Sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. A história não segue, mas o que você acha que aconteceu com essa viúva, meu amado? Você acha que faltou alguma coisa? Você acha que depois de um sacrifício desse, do Senhor Jesus falar esse tipo de coisa, você acha que faltou alguma coisa, meu amado? Não faltou absolutamente nada. Deus não esperava ofertas iguais, o que Deus esperava era sacrifícios iguais. Não espera de nós ofertas iguais, mas Ele espera sim sacrifícios iguais. Todos nós aqui temos prioridades diferentes, dependendo da sua estação na vida. Todos nós aqui somos ocupados. Tem um estudo para estudar, tem a sua formação para você se formar, tem trabalho para fazer, tem casamento, tem ocupação, tem filho. Deus espera, meu amado, não de nós ofertas iguais, porque nem todos nós podemos dar do mesmo nível um dos que os outros, mas excelência. Mas o nível do sacrifício, quando você chegar para oferecer ao Senhor, meu amado, Ele sim espera sacrifício sim, sacrifício sim, sacrifício sim, porque Ele é digno de receber. Amém, meu amado? Você recebe isso? Ponto 4, sacrifique também o que é incorruptível. Incorruptível. 1 Pedro 1,18, olha o que diz aí. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Olha o que está dizendo esse versículo, meu amado. O resgate que teve na sua vida, a transformação que teve na sua vida, não aconteceu por coisas corruptíveis como prata e ouro. Ou seja, a luta para arrancar você, sua família, sua casa da mão do diabo não foi com prata nem com ouro, não foi com nada corruptível. Foi com totalmente algo incorruptível. O que fez mudar a sua vida foi algo incorruptível. Nós sabemos pelo contexto que é o precioso sangue de Cristo. Mas o princípio não é só algo físico. Junto com essa parte, você tinha que levar e tem que levar aquilo que é incorruptível. Foi isso que nos resgatou, foi por meio de coisas incorruptíveis. Quando Deus pensou em sacrificar, Ele pensou em sacrificar algo que fosse incorruptível por mim e por você. A colheita, transformação, mudança, ela não vai vir por coisas corruptíveis. Não é somente vir aqui fisicamente, não é somente trazer os seus filhos fisicamente, isso é bom, isso ajuda, isso é uma oferta de gratidão a Deus, porque você está entregando os seus filhos ao Senhor, eles estão vindo aqui fisicamente, nesse ambiente que pode ser edificado, mas só
sem algum sacrifício à parte que não seja incorruptível, não vai. O sacrifício pela sua vida, pela minha vida, para você viver a vida abençoada que você tem, foi algo incorruptível. Vai além, vai além, vai além do que só trazer e sentar aqui dentro. Senão a gente não vai ver fruto, meu amado, senão a gente não vai ver nada. Eu tenho acompanhado um pouco os jovens, tenho estado com eles ali em cima, estamos só começando, creio que Deus vai fazer grandes coisas. Amém, meu amado? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, só trazer seu filho, só soltar ele lá em cima, só sentar ali e achar que pastor Stefan, que os líderes vão conseguir resolver a parada toda, só porque você fez um sacrifício corruptível de trazer ele aqui, esquece, meu amado, esquece. Você quer ver avivamento? Você quer ver o fogo do Senhor? Você quer ver o Espírito Santo vir batizar? Você quer ver gente arrependida, gente chorando, com os joelhos diante do Senhor, aquele que você imaginava que nunca ia se converter, e, meu Deus, agora ele está convertido. Você quer ver isso, igreja? Amém. Você quer ver essa colheita? Amém. Quer ou não? Sim. Sacrifício incorruptível. Quando estiver aqui, lá na sua casa, joelho no chão, meu amado. Passa lá 40 minutos, passa 1 hora intercedendo pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que você quer estar livre dos meninos um pouquinho, fazer um date, sair, jantar um pouquinho. Faz, é bênção. Joelho no chão de vez em quando, em nome de Jesus, igreja. Nós estamos lutando contra principados, potestades, dominadores das regiões celestiais e desse mundo tenebroso. O mesmo que prendia você e o que tirou você daí foi um sacrifício incorruptível. Presta atenção, ora, clama ao Senhor. Quando esses meninos estão ali na salinha, tudo ali, participando do momento tremendo, eu vou para a minha salinha, para não sei aonde, enquanto um buraco, eu vou ficar 40 minutos, 45 minutos, eu pego o óleo, eu unjo a porta, eu unjo a parede, eu unjo a cadeira, eu unjo qualquer coisa, mas eu falo, Senhor, sem ti nós não podemos fazer nada. Meu amado, você pode saber tudo, você pode saber tocar, você pode saber pregar, você pode saber escrever, nós podemos ser tudo organizado, bonitinho, podemos ter toda a estrutura para fazer uma igrejinha maravilhosa, sem Ele a gente não pode fazer nada, é joelho no chão, meu amado. Só Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu fico cansado, a gente se esforça, e vê 2, 3, 4 zoando, outro ali não está nem aí para nada, outro lá no La La Land. Meu amado, você quer mudança? Só tem um jeito. E eu falo com todo amor, eu não estou brigando com a igreja não, parece que eu estou brigando, né? Estou brigando não, fica em paz, estamos tudo junto aqui. Fica bravo comigo não, amém? Vocês estão em paz comigo? É porque eu sei que não existe Pentecoste sem 120 pagando preço de oração. Eu sei disso, eu já li isso. Não tem 200 jovens cheios do Espírito Santo e ninguém fazendo nada. Não esquece, é perder tempo. Vai passar o ano e nós perdemos tempo, mas eu não quero perder tempo. Você quer perder tempo, meu amado? Pergunta ao seu irmão, você quer perder tempo? E eu só sei, meu amado, que mesmo que for alguns poucos, mesmo que seja alguns poucos, a semente profética pode trazer uma grande colheita. Nem que seja alguns poucos. Por isso o ministério de intercessão é tão importante, meu amado. Não deixe esmorecer, levante, ore, profetize. É importantíssimo, porque eu creio nisso. Eu creio que o sacrifício, principalmente dos pais, principalmente de você. Meu amado, uma geração com escola corrompida, confusão para todo lado, videogame, que misericórdia, música que não sei o que lá, é uma luta grande. É grande. E só tem um jeito, o sacrifício incorruptível. Luta pelo pecado, luta pelo pecado, luta pelo pecado. Papai e mamãe, paga o preço em casa. Tem que custar caro, tem que mortificar, tem que ter um preço. Se não está mortificando, se não tem preço, se não dói nada, tem alguma coisa errada, meu amado, tem alguma coisa errada. Não era assim, nunca foi assim, nunca. Mas quando Deus vê, meu amado, aí as comportas do céu se abrem. E aí é os pontos 5. Escreve, sacrifício real. Nunca perderá uma batalha. A colheita virá. Salomão foi ungido rei. Ele pede a Deus. Deus visita ele. Ele diz, me pede o que você quiser. Ele pede sabedoria para julgar o povo, porque eu sou jovem. E Deus dá a ele sabedoria. Primeira coisa que acontece, 2 mulheres vêm diante de Salomão. As 2 têm um filho. 2 nenenzinhos. Morava na mesma casa e estava dormindo na mesma cama. Uma mãe dormiu e amassou o menino. Sabe quando você dorme com o menino do lado? E tem esse perigo de... Um morreu asfixiado.
Mas essa mãe, ela era esperta, ela falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu, de noite, no escurão daquele, e vou trocar pelo da outra. Aí eu pego o vivinho dela, boto do meu lado, eu pego o meu mortinho, coloco do lado dela, e está tudo certo. Ela fez isso, meu amado. Ninguém viu, lá debaixo de uma casa, lá de um teto, só moravam as duas. Aí, na hora que a mãe acordou e olhou o menino, ela olhou, foi para amamentar, o menino estava morto, ela esperou amanheceu, olhou o menino e falou, hello, esse aqui não é o meu, não. Esse aqui é o dela. E o dela é o meu. Aí foram diante do rei. O rei não viu nada, meu irmão, nada, ele não sabia nada. E vem agora para julgar a causa. Olha a confusão, meu amado. 1 Reis 3, 23. O rei escuta, ele diz assim, o rei disse, esta afirma, meu filho está vivo, e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz, não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, traga-me uma espada. Meu Deus do céu, trouxeram-lhe. Ele ordenou, cortem a criança viva ao meio, e dei metade de uma a uma e a metade a outra. Olha o valor, meu amado, olha o valor. A mãe do filho, que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu Senhor, dê a criança viva, a ela não que a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha, nem sua. Corte o quê? No meio. Então o rei deu o seu veredito. Não matem a criança. Deem-na à primeira mulher. Ela é o quê, meu amado? Ela é o quê? Como é que Salomão sabia? O nível do seu? Nível do seu sacrifício. O sacrifício verdadeiro jamais vai perder uma batalha. Você crê nisso, meu amado? O sacrifício verdadeiro jamais, não tem perigo que filho não se converta. Mas não tem perigo. O diabo quer levar, o mal quer entrar, ele quer enganar, ele quer fazer não sei o que lá. Parece que você está perdendo, mas tem um rei. E o rei vai julgar pelo seu coração. O rei vai ver o coração do pai e da mãe, o que você dá valor. Parece por um pouco que você está perdendo, mas não vai perder em nome de Jesus. Não vai perder em nome de Jesus. Nós não geramos filho para calamidade em nome de Jesus. E tem um rei que vê. Tem um rei que vê, meu amado. Ela estava disposta a pagar o preço, disposta a sacrificar, fazer o que fosse, mas o mal não ia levar aquele filho. Minha palavra para você, meu amado, segue pagando o preço, segue pagando o preço, segue pagando o preço, mesmo que parece por um tempo que está perdendo a batalha, mas o sacrifício real nunca vai perder uma batalha. O Senhor Jesus, meu amado, morreu na cruz. Parecia que estava tudo perdido. O diabo dando uma festa lá no inferno, mas durou pouco tempo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele está sentado à direita do Pai, e comprou para si gente de toda tribo, raça, nação, povos. Não foi desperdiçado. O sacrifício verdadeiro que agrada a Deus, ele não vai perder uma batalha. Você está disposto a pagar o preço, meu amado? Está disposto a seguir lutando? Para que o seu filho não morra espiritualmente? Então segue firme. Porque a história não terminou. A história não terminou, a colheita vai vir. Amém, meu amado? Conclusão, o Senhor Jesus disse assim, você quer me seguir? Tome a sua cruz. Cruz é sacrifício. O que lhe faz sangrar, o que mata a sua carne, o que mata o seu orgulho, que mexe com seus limites, essa é a sua cruz. Fica firme, porque o Pai vai te honrar. E não sou eu que estou dizendo, não. Olha o texto, João 12, 24. Fica de pé. Levanta para a gente terminar juntos. E você vai ver o que o Senhor Jesus disse. Pega o seu boletim. João 12, 24. Prontos? Leia comigo. 1, 2, 3. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve, que diz aí, igreja, o meu Pai o quê? O Pai vai te honrar. Eu creio nisso. Eu creio nisso.
Mas aquele que me serve tem que tomar a sua cruz. Aquele que me serve, aonde eu estou, ele tem que estar também igual. E no final, é o meu Pai que vai te honrar. Eu creio nisso. Nós vamos fazer um convite para você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, você que está aqui. Nós falamos de sacrifício. O pastor Estevam falou sobre sacrifício. E eu quero que nesse momento você preste bastante atenção, porque Jesus fez o sacrifício, Ele entregou a sua vida naquela cruz para que todos aqueles que nele creiam recebam a vida eterna. E quando Ele fez esse sacrifício, a única coisa que Jesus pediu, que nós crescêssemos nele e o recebêssemos como Senhor e Salvador da nossa vida. A palavra de Deus diz que se com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Esse é o sacrifício. Ele fez tudo por mim e por você. E a única coisa que nós temos que fazer para que eu possa entrar no reino dos céus, para que você receba a salvação, é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É só isso, pastor? Sim, é por graça, mas precisa sair do coração. E eu quero fazer um convite, eu vou fazer uma oração, e eu vou convidar a igreja que me apoiem, porque pessoas hoje vão estar fazendo essa oração pela primeira vez, fazendo esse sacrifício. Elas não vão se envergonhar de confessar Jesus publicamente, e elas vão dizer: Senhor, até hoje eu dirigi minha vida, mas a partir de hoje eu quero entregar o controle ao Senhor. Então vamos orar. Glória a Deus, bem-vindo ao Senhor Jesus. Welcome. Levanta as suas mãos, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos agora essa vida que hoje faz o sacrifício de entregar o seu coração a Ti. Nós abençoamos com todas as sortes de bênçãos espirituais, físicas e emocionais, e declaramos que o nome dela, o nome daqueles que estão hoje fazendo isso, estão escritos no livro da vida, onde ninguém mais vai poder apagar. Nós os recebemos na Tua família, em nome de Jesus. Qual é o seu nome? Sofia, olha aqui, tá vendo essa família? Agora essa é a sua família, amém? Seja bem-vinda, dê um abraço na Sofia. Todos que nos recebem, podem assentar. Glória a Jesus.